Abramos nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, ler apenas 2 versos. Vamos ler o verso 1 e o verso 2, diz assim, vamos ler apenas o verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ó Senhor, fala agora aos nossos corações através do Teu Espírito, ó Deus, fazendo-nos entender essa verdade, fazendo-nos entender, ó Deus, que nos últimos dias Tu só nos fala pelo Filho, e isso através da Tua palavra. Ela é totalmente suficiente para nós. Concede-nos essa graça de sairmos aqui fortalecidos nessa verdade, embasados doutrinariamente, ó Deus, para refutarmos essas mentiras que se anda pregando por aí. E isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a revelação divina. E eu quero começar com uma pergunta. O que é que os irmãos entendem que seja a revelação divina? O irmão está dizendo a palavra de Deus. O que mais que você entende que seja a revelação divina? Ele está dizendo que é a Bíblia. O que você compreende que por revelação divina? Ele está dizendo todas as obras de Deus, toda a criação. O irmão está dizendo a graça de Deus. O que é que você entende que seja a revelação divina? A vontade de Deus para o homem. Muito bem. Vamos ver o que significa a revelação divina. Está dentro do que os irmãos falaram, né? Então, a palavra revelação, ela tem um significado de tirar o véu, de descobrir. É claro, né? Revelou. Ela é uma palavra que vem do latim, que significa isso, revelar, tirar o véu, descobrir. Essa é precisamente também a ideia dos vocábulos hebraico e grego. Então a palavra revelar nos mostra o quadro de Deus desvendando, Deus revelando coisas que antes estavam ocultas para nós. Deus trazendo à luz coisas que antes estavam fora do alcance da nossa visão. Então o sentido da palavra revelar é Deus nos levando e capacitando a ver aquilo que até aquele momento nós não podíamos ver. É Deus confidenciando conosco os seus segredos. Deus nos encontra ignorantes e nos confere conhecimento. O ser humano jamais poderia conhecer a Deus se o próprio Criador não tomasse a iniciativa de se revelar à criatura. John Blacard diz que só Deus sabe interpretar a sua própria caligrafia. Então é isso que significa a revelação. Em suma, nós podemos dizer assim: revelação é a comunicação e a interpretação própria que Deus faz de si mesmo. É Deus dizendo quem Ele é. É Deus dizendo o que Ele faz, o que Ele quer fazer. Isso é que é revelação, é a comunicação e a interpretação própria que Deus faz de si mesmo. Se não fosse assim, o homem jamais poderia conhecer a Deus. E essa revelação, vocês estudaram na confissão de fé, lá no primeiro capítulo, essa revelação ela se manifesta de 2 maneiras. Quais são as 2 maneiras que Deus se revela ao homem? Uma através da natureza. Com isso o homem dispara, muito bem. E a outra? Pela palavra, muito bem. Então, na teologia, isso é chamado de, uma é revelação geral e outra revelação especial. Então a revelação de Deus se constitui nessas 2 espécies, a geral e a especial. E é isso que nós vamos ver agora, essas 2 revelações, e aí nós vamos entender. Se você não entender essa doutrina aqui, você não entende nada sobre a questão dos dons.
O que tem isso a ver com os dons? Tem tudo. Revelação geral significa Deus se revelando ao homem através das obras da criação, das obras da natureza, Deus se revelando ao homem através da história e Deus se revelando ao homem através da própria consciência dele. Então Deus, na sua revelação geral, ele se revela de 4 maneiras. Deus diz quem ele é e o que ele quer ao homem de 4 maneiras. Essa é a revelação geral. Geral já está dizendo, essa revelação alcança quem? Todos os homens, sejam crentes, sejam descrentes. Todos eles têm essa revelação. Deixa eu dar uma pincelada aí de cima. Então, através das obras da criação, vamos ao Salmo 19. Salmo 19, do verso 1 ao verso 4. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Vejam, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e em suas palavras até o fim do mundo, nele pôs uma tenda para o sol. Então Deus está revelado ao homem através da criação. A natureza está falando, sem voz, sem linguagem, que existe um Deus. Então não vamos confundir e dizer, olha, Deus está no sol, Deus está na lua, que aí já vamos entrar para o panteísmo. Mas Deus está revelado em todas essas coisas da natureza, as obras da sua criação. Mas também Deus está revelado nos poderes da natureza. Quando Deus está com o vento, com o sol, com a chuva, com o furacão, com o trovão, com o raio, Deus também está falando, Deus também está se revelando ao homem. Abra em Atos 14, versos 15 a 17. E dizendo, varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e tudo quanto há neles. Verso 17 agora. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos a chuva e tempo frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, quando Deus está dando chuva, está dando sol, está se revelando aí nas forças e nos poderes da natureza, Deus está dando o seu testemunho a esses homens. Mas Deus também se revela na história. O Salmo 75, verso 6 e verso 7, diz assim, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Então bastaria olharmos para a história que entenderíamos que existe um Deus que está no comando, que está se revelando nessa história. Ele é quem abate a um, que exalta o outro. Se nós olharmos a história, o Egito um dia foi exaltado, depois ele foi abatido. A Grécia, a Pérsia, Roma. Hoje nós estamos vendo aqui os Estados Unidos sendo exaltados. Um dia, se nós tivermos vida, vamos ver ele sendo abatido. Porque Deus está conduzindo a história e Deus está falando ao homem através da história. Deus está se revelando a esse homem através da história. Bastaríamos olhar a história para entendermos que Deus está falando ao homem. Mas também, Deus, de forma geral, está falando ao homem na consciência, no próprio coração do homem. É o que diz Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei.
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, Deus implantou a lei no coração de cada ser humano, e essa lei testifica ou acusa, mostrando se ele está dentro ou fora da vontade de Deus. Deus está falando a esse homem de 4 maneiras. Quais são as 4 maneiras? De forma geral, o homem como um todo. Vamos ver a primeira, através das obras da criação. E a segunda, os poderes e a força da natureza. Então vejam bem, agora vamos entender isso. Essa revelação geral, ela de modo geral, ela é endereçada a todas as criaturas inteligentes e é acessível a todos os homens. Todos os homens têm essa revelação. O índio que está lá não sei aonde, que nunca foi, ninguém saiu daqui para evangelizar, ele tem essa revelação de Deus. Qualquer ser humano aqui nessa terra tem essa revelação de Deus. Essa revelação tem por objetivo suprir a necessidade natural do homem e persuadir a alma do homem para buscar o Deus verdadeiro. Deus se revela assim, de forma a persuadir todo ser humano a buscar a Deus. De certa forma, todo ser humano sente esse impulso de buscar a Deus, por conta dessa revelação geral, que está aí estampada. Agora, percebam, essa revelação é suficiente para deixar os homens indesculpáveis. Seja o índio lá que nunca ouviu a palavra e que aquilo, aí alguém questiona, e ele morrendo, vai para o inferno? Vai, porque essa revelação que está aí torna ele indesculpável. Ela persuade ele a buscar a Deus. Mas ela é insuficiente para a salvação. Verso 20 do capítulo 1 de Romanos vai dizer isso. Deus se revela assim, de forma geral, tão somente para deixar o homem indesculpável. O verso 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pois bem, essa revelação que o homem tem de Deus, que está nas obras da criação, que está na história, na força e no poder da natureza, que está na consciência dele, no coração dele, essa revelação ela é limitada pela queda do homem. A queda do homem o depravou. Que essa queda deixou o homem com seus pensamentos entenebrecidos. É isso que vai dizer Efésios 4, 17, 18. Efésios 4, 17, 18. Diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então veja bem, a mente do ser humano, de forma geral, após a queda, como é que ela está? Está em trevas, entenebrecidos. O príncipe das trevas é que está reinando naquela vida e aquela vida está totalmente em trevas. Agora, Deus está se revelando a esse homem, está ou não está? Por que ele não compreende essa salvação, essa revelação para obter a sua salvação? Porque somente uma mente pura poderia ser capaz de, com apenas a contemplação do universo, chegar às alturas de Deus.
Deus está se revelando aí no universo, no sol, na chuva, nas obras da criação. Mas o homem, após a sua queda, após ter entenebrecido a sua mente, ter ficado com a mente corrompida, ele não pode entender esse Deus que está revelado aí. Somente uma mente pura poderia, ao contemplar as obras da criação, entender esse Deus e chegar à altura desse Deus. Mas o pecado transformou tudo isso, de modo que o homem perdeu a verdadeira ideia de Deus, do divino. Ele perdeu, como os teólogos chamam, a justiça original, que é o conhecimento, a retidão, que é a santidade, e a justiça. Ele perdeu essas três coisas. Então, como ele perdeu essas três coisas após a sua queda, ele não é capaz de, após ver essas obras de Deus reveladas na história, na natureza, na própria consciência dele, no coração dele, ele ir e se aproximar de Deus e obter a salvação. Esse conhecimento está distorcido em sua mente. Sendo assim, o que aconteceu? Como ele tem uma visão distorcida, que a revelação geral tem um propósito de fazer o quê? Persuadir ele a buscar a Deus. Ele é persuadido, a revelação geral está dizendo toda hora, busque a Deus, busque a Deus. Ele é persuadido por isso. Mas ele tem uma mente entenebrecida. Aí como ele vai buscar esse Deus, porque a revelação geral o faz ir nessa busca, ele agora busca de forma distorcida, porque ele perdeu a ideia do divino, ele perdeu a ideia de quem é esse Deus. Mas ele quer buscar esse Deus, aí ele busca o Deus em karma, busca o Deus lá na igreja católica, busca o Deus nisso, naquilo, ele é uma busca incessante agora desse Deus. Só que ele não encontra mais o Deus verdadeiro, porque ele perdeu essa ideia do divino. Veja Atos 17. Ele não é capaz de entender Deus como Deus realmente é. Atos 17, 23. Quando a Bíblia diz assim, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que busque a Deus de forma verdadeira, de forma correta. Não há ninguém que busque o Deus verdadeiro. Por si só o homem corrompeu-se nessa busca. Mas ele anda buscando um Deus que ele concebeu agora na sua mente corrompida. E acha que Deus é aquilo. E quem é que faz ele buscar isso? A revelação geral que está aí, que está persuadindo o homem a buscar a Deus. Por isso que, de certa forma, há uma facilidade quando nós nos aproximamos para evangelizar, porque de uma forma ou de outra, ele sente a necessidade dessa busca. Há, de certa forma, uma identificação já nesse sentido. Só que ele não sabe quem é esse Deus, o Deus verdadeiro. Para ele, o Deus que ele busca é um Deus desconhecido. Atos 17, 23. Diz assim, o exemplo de Paulo, né? Eu vou ler o 22. Estando Paulo no meio do Areópago, diz, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, de certa forma, ele sabe que existe esse Deus desconhecido. E ele busca esse Deus. Ele não pode negar, porque esse Deus desconhecido está falando na consciência dele. Está falando no coração dele. Está falando, quando ele olha para a natureza, ele vê esse Deus. Quando ele olha para as forças e os poderes da natureza, ele vê esse Deus. Quando ele olha para a história, ele vê esse Deus. Esse é o propósito da revelação geral. Persuadir o homem a buscar a Deus.
Só que agora ele busca de forma errada, porque ele não conhece esse Deus. E como ele não conhece, ele cai no emaranhado de erros politeísticos. Então, portanto, a luz da natureza é insuficiente e é limitada para as necessidades do homem, por causa da queda, do mal, do pecado original. O que isso ocasionou na sua vida foi tremendo. Ele ficou cego para as coisas de Deus, para o Deus verdadeiro. Aí não tem quem busque esse Deus. Mas você não pense, por exemplo, que ninguém está buscando Satanás. Quando você vê alguém ir lá atrás do Padre Cícero, lá atrás disso, daquilo, ele está consciente, certo, que está buscando a Deus, ainda que por trás daquilo, ele esteja adorando Satanás. Mas ele é persuadido pela revelação geral a buscar esse Deus. Como ele não tem essa noção, enternebreceu a sua mente nesse sentido, quando ele vê a chuva, aí ele faz de São José o seu Deus. Eles não compreendem que Deus está revelado na força e no poder da natureza, só que ele não consegue ver esse Deus. Mas ele vai ter que acender uma vela e agradecer àquele Deus, porque ele sabe que há um Deus ali que está fazendo aquilo. Só que ele não sabe, na verdade, quem é. Ele não o conhece. Então aí ele passa a não desejar o Deus verdadeiro, mas desejar um Deus que ele criou, a não temer o Deus verdadeiro. Então esse homem caído, ele despreza o Deus revelado na criação, na natureza e na história. Ele se recusa a adorá-lo, a amá-lo em espírito e em verdade. Ele se recusa a obedecê-lo com amor e gratidão no coração. A inclinação natural desse homem, isso ele faz naturalmente, é lutar contra Deus, é opor-se a Deus, é correr do Deus verdadeiro, porque a sua mente está entenebrecida. Se os homens e mulheres não se encontrassem nesse estado de depravação total, ao contemplar os milagres, ao contemplar as obras de Deus na criação, na natureza e na história, eles seriam capazes de chegar a Deus pelo processo racional. Contudo, por conta do seu estado de depravação, contudo, por conta do que o pecado fez na sua mente, ele agora, através do seu estado racional, ele não pode chegar a esse Deus. Deliberadamente, ele volta as costas à realização de Deus. Romanos 1, 21, 22. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Você lembra que quando fala de coração obscurecido, fala da vida inteira dele. O intelecto dele está obscurecido. As emoções, os sentimentos dele são todos obscurecidos. A vontade dele também está obscurecida. Fala do homem como um todo, dizendo: sábios tornaram-se loucos. Por conta da situação em que o homem se encontra, esse homem natural, necessário se torna uma nova revelação para ele. E qual é essa nova revelação após a queda do homem? Chama-se a revelação especial. Deus agora está falando a esse homem, entenda isso. O homem caiu. A partir daquele instante, o homem não conhece mais o Deus verdadeiro. Aí entra no emaranhado de erros. Começa a adorar no emaranhado de deuses. Mas Deus, veja bem, não abandonou esse homem. Deus quer mostrar a esse homem qual é a sua vontade. O céu está falando dia e noite, mas esse homem não pode mais ouvir.
A história está falando, mas esse homem não pode mais ouvir. A consciência dele está falando, mas ele não pode mais ouvir. O coração dele está falando, mas ele não pode mais ouvir. As forças e os poderes da natureza estão falando, mas ele não pode mais ouvir. Mas Deus quer mostrar a sua vontade a esse homem. Deus quer mostrar o seu plano redentor, salvador a esse homem. Precisa de uma nova revelação agora. E essa revelação é chamada a revelação especial. Essa revelação vem para suplantar a revelação geral, sem, portanto, anular a revelação geral. A revelação geral continua, mas essa revelação especial vem para suplantar ela. E essa revelação especial, ela agora não é mais para todos os homens, só para aqueles a quem Deus o quiser revelar. Charles Gore diz o seguinte: a natureza é o primeiro volume, e ele é incompleto em si mesmo, e requer um segundo volume. Quem é o segundo volume dessa revelação? Jesus Cristo. Esse é o segundo volume. É como se a vontade de Deus fosse dois compêndios. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. O primeiro, Deus está aí mostrando ao homem. O homem lê, não consegue entender nada. Deus diz: tem que mandar um especial. Segundo volume, que é Cristo, para que ele possa conhecer o Deus invisível através do Cristo. Abra aí Hebreus de novo. 1:1. Diz assim: agora vai entrar a revelação especial de Deus. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Toda essa Bíblia aqui tem em vista a revelação de uma pessoa. Fala de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo fala de quem? Ele é a imagem, a expressão exata de quem? Deus agora vai se revelar ao homem através de Cristo. A comunicação, interpretação que Deus faz de si mesmo ao homem do seu plano redentor é chamada de revelação especial. Antes do homem pecar, como era que Deus fazia essa revelação, essa comunicação, essa interpretação do seu plano redentor ao homem? Antes dele pecar, como era que Deus fazia? Pessoalmente. Eram feitas diretamente pelo próprio Deus de forma geral. O contato que Deus tinha com o homem lá no Éden e a sua manifestação através das obras da criação era suficiente antes do homem cair em pecado. Era suficiente para dar ao homem o conhecimento divino. Deus falava tete a tete, e aquelas obras da criação, ele poderia entender a Deus, conhecer a Deus perfeitamente. Só pelo raciocínio, só pela razão. Com a queda, no entanto, esse homem não pôde mais ter esse contato íntimo com Deus. Como também a revelação natural tornou-se insuficiente para ele. A revelação original, que é a revelação geral de Deus ao homem, era suficiente para suas criaturas que o amavam, mas não suficiente para criaturas que se tornaram pecadoras e que, portanto, colocaram-se sob a ira divina. Essa revelação já não é mais suficiente. Essa revelação agora geral só serve para deixar ele indesculpável diante de Deus e nada mais.
Então, em consequência do seu pecado, o homem passou a necessitar de uma revelação adicional e de um poder renovador, pelo qual ele pudesse perceber essa nova revelação, entendê-la e aceitá-la. E para entender essa nova revelação, ele precisava de uma nova luz. Ele precisava de um novo poder, de uma nova visão. E quais são os meios que Deus vai usar para trazer essa revelação especial ao homem? Falando agora da sua vontade. Quais são os meios pelos quais agora Deus vai mostrar a esse homem, que não pode mais compreender a revelação geral, o seu plano de salvação? A partir do instante da queda, Deus vem até onde está o Senhor Jesus Cristo, falando de forma progressiva. Deus antigamente falou aos pais, seus profetas, de várias maneiras. A nós, nos últimos dias, que é o dia da vinda, a primeira vinda de Cristo até a última, fala-nos pelo Filho. Mas todas elas, tanto pelos profetas, como por Cristo, tem um propósito só: mostrar o plano redentor, salvador ao homem, o qual ele não podia mais compreender tão somente pela revelação geral, a partir do instante que ele caiu em pecado. Aí agora, como é que Deus vai falar? O processo de Deus é gradativo, é educativo. Deus agora vai falar por meio de formas, por meio de palavras, por meio de atos e de milagres, e por fim, por meio da pessoa do Senhor Jesus. O processo vai sendo gradativo. Deus vai dando a sua revelação na história a esse homem que não podia mais entender. Mas Deus agora não vai falando mais a todos. Já não é mais uma revelação geral, é especial. Aquele a quem agora ele quer revelar qual é o seu plano redentor, qual é a sua vontade. Tudo tem em vista o plano redentor de Deus para o homem. O homem não tinha mais luz nenhuma. Deus agora começa a falar. As nações inteiras, o mundo inteiro, está atolado no pecado, obscurecido. Deus agora vai começando a falar especialmente a algumas pessoas. Até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser assim. Então vamos ver. Aí ele vai começar a falar. Ele vai usando 2 meios intercambiáveis. 3 meios. Formas, palavras e atos. Aí ele vai usando essas 3 formas até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus vai usando essas 3 formas de falar ao homem a sua vontade. Por meio de formas. Aí agora Deus vem revelando-se ao homem através das teofanias. São as aparições de Deus falando ao homem o seu plano redentor, a sua vontade. São manifestações da segunda pessoa da Trindade. Quem era que falava com Adão lá no Éden? A primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ninguém pode ver a Deus, era Jesus. Segunda pessoa já estava falando ali com Adão. Se relacionava com Adão. Quando Adão andava lá no paraíso, ele começou a falar. Até a sua encarnação, que culminou com a sua ressurreição. Isso é chamado as teofanias de Deus. Então toda vez que você vê lá no Velho Testamento o anjo do Senhor veio e falou, o anjo do Senhor refere-se à pessoa do Senhor Jesus. Então vamos lá. Aí esse anjo, Deus vai usar anjo, o anjo do Senhor, a pessoa do próprio Deus, através do Senhor Jesus, mostrando ao homem a sua vontade. Êxodo 3, de 2 a 5.
Diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, olha, aqui já está dizendo, e vendo o Senhor, é o anjo do Senhor, Jesus, é Deus. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus. Mas aqui é Deus na segunda pessoa da Trindade. A ele no meio da sarça disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Vamos ao outro texto, Juízes 13, de 20 a 22. Diz assim: e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor, a mesma figura, subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus ossos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Então essa era a aparição divina na segunda pessoa da Trindade, trazendo o seu plano redentor para o homem, dizendo ao homem qual era a vontade dele, que o homem não sabia mais qual era a vontade de Deus. Deus vai usar essa maneira agora de trazer o seu plano. E Deus vem usando os anjos e essas aparições aí. Então, se alguém hoje se diz ver anjos, está dizendo que essa revelação ainda não está completa, que Deus ainda não revelou a sua vontade. Deus só revelava isso até que a sua revelação em Cristo Jesus se completasse. Essa era uma forma paliativa de Deus ir trazendo a sua vontade, através da teofania. Isso era a forma que Deus ia assumindo. Agora vem por meio de palavras, as profecias. Deus vai usar as profecias para dizer ao homem qual era a sua vontade. Então veja bem, se na teofania Deus se revela e se interpreta a si mesmo por meio de forma, que é o que é a revelação? É a interpretação que Deus faz de si mesmo ao homem. Na profecia ele vai fazer isso por palavras. Deus vai agora se interpretar ao homem. Deus vai se revelar ao homem através de palavras. Deus vai falar ao homem por meio de outros homens, e esses homens são chamados de quê? Profetas. Nós só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele próprio revela de si mesmo. Nós só podemos conhecer os atos de Deus se Ele mesmo nos interpretar esses atos. Nós só podemos conhecer os atributos de Deus, isso é, como Deus é, se Ele próprio nos disser isso. Só podemos conhecer os seus atributos se Ele se interpretar para nós. De outra maneira, isso é impossível. E é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,11. Abram aí, por favor. Ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O homem não sabia mais nada de Deus. Deus precisava se revelar a esse homem. Deus vem e usa as teofanias. Agora Deus vai usar palavras, vai usar os profetas. Então Deus falou pelos profetas. Agora falou como? De várias maneiras. Então o profeta é o homem escolhido de Deus para levar os outros essa comunicação. E essa interpretação do próprio Deus. Agora, só que Deus vai comunicar de várias maneiras. De que maneira?
Deus começa a comunicar através da sorte. Essa é uma forma de Deus comunicar a sua vontade, através da sorte. Então os homens, quando não sabiam a vontade de Deus, os homens faziam o quê? Tirava sorte para saber qual era a vontade de Deus. Ele não sabia. E Deus se revelava ali naquela hora que ele tirava a sorte. Então alguém hoje tirar a sorte é dizer que a vontade de Deus não está revelada. Não tem mais razão para tirar a sorte. Ah, eu não sei se eu vou para tal lugar, para tal cidade. Deus está me falando, não sei se eu aceito aquele emprego. Vou tirar a sorte. Vá preguiçoso para a Bíblia, que está aqui a revelação de Deus. Vá para a oração que você vai conhecer a revelação de Deus. Ali era para quando não se sabia qual era a revelação de Deus, a vontade de Deus. Aí se tirava a sorte. Abra aí, vou mostrar 3 textos rapidamente. Josué 18:10. Na hora de Josué repartir a terra de Canaã, ele não sabia. E o que ele fez? Josué 18:10. Deus se revelou através de quê? Do lançar sorte. Vou só mais um exemplo. Do apóstolo para substituir Judas. Foi através de quê? De sorte, né? Então veja bem, depois da eleição de Matias, nunca mais a sorte foi se usada para saber a vontade de Deus. Porque no Pentecostes o Espírito Santo foi dado para guiar em toda a verdade. Já não há mais necessidade de usarmos a sorte para saber a vontade de Deus. Até aí Deus falava assim, mostrando através da sorte. Mas Deus também, nas suas profecias, ele falava de outra maneira. Ele falava também em sonhos aos seus profetas. Então Deus dava um sonho, o sonho era profético. Esses sonhos eram proféticos e eram instrutivos. Deus dava o sonho como uma profecia e como uma instrução que o povo deveria receber para saber qual era a sua vontade. O povo, se quisesse saber qual era a vontade de Deus, tinha que consultar quem? O profeta. Agora, o profeta recebia essa revelação de diversas maneiras. E uma dessas maneiras que ele recebia a profecia era através de sonho. Então eram sonhos instrutivos. Esses sonhos tinham em si mesmo as credenciais do ensino divino. Era como se fosse ele lendo a Bíblia hoje. Era ele dizendo, através daquele sonho, Deus dizendo a ele, ensinando a ele. Então você vai para Gênesis, vou mostrar só 3 textos. Gênesis capítulo 20, verso 3. Então Deus queria mostrar a sua vontade ali àquele homem. E Deus fez isso como? Através de um sonho. Era a vontade de Deus, mas você sabe que tudo tinha em vista o plano redentor. Porque se ela coabitasse com aquele outro, iria prejudicar a descendência lá, o Isaac, né? Então tudo tinha em vista o plano redentor. Gênesis 28, você vai ver o sonho de Jacó, né? De 12 a 14. Mas vamos Gênesis 28, de 12 a 14. Tem em vista quem? Quem? Jesus. Certo? E aí vai, a gente poderia mostrar vários. Naturalmente, naquela época, como hoje, também havia os falsos sonhadores. Se você vai lá para Jeremias 23, de 25 a 32, vejam porque eles eram falsos sonhadores. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que são profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuida que farão com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus caminhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seu pai se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho.
Mas aquele em quem está a minha palavra... Escute agora, veja a diferença. O que tem sonho, conte apenas como um sonho. Mas aquele que tem um sonho, que é a minha palavra, que é o ensino, que é a revelação, esse é diferente. Esse eu estou falando a ele. Esse eu estou me revelando. Fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então, o que tem a palha com o trigo? Não tem nada. A palavra daqueles sonhadores era só palha. Mas o sonho que o profeta recebia era a palavra de Deus revelada àquele povo. Porque Deus estava se revelando através do sonho que estava dando a ele. Aí alguém vinha dizer, olha, o profeta teve um sonho assim, assim, e trazia a mensagem para o povo, vai dizer, ah, eu sonhei também. Aí faz a sua interpretação lógica e vai dizer que ali é a vontade de Deus. Até hoje a gente tem esses falsos sonhadores, achando que Deus também continua falando através disso. Mas por que eles fazem assim? Porque não compreendem o aspecto da revelação. Aí a importância nós estudarmos a revelação divina. Portanto, eis que eu sou contra esses falsos profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Não era a palavra de Deus, eles pregavam a sua própria. É por isso que eles eram falsos sonhadores. Porque a palavra de Deus era a palavra revelada através do sonho. Mas ele estava pregando a sua própria palavra, uma palavra que não foi revelada. Então essas formas eram muletas, podemos assim dizer, que Deus usava até chegar à revelação final. Nos últimos dias a nós falou-nos pelo... Então desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, são os últimos dias. Ali ele foi falando de diversas maneiras, usando essas muletas, para ir trazendo essa revelação ao povo, senão o povo não tinha luz nenhuma. Não podia compreender nada de Deus. Deus, na sua misericórdia, vai falando dessas maneiras. Mas depois que ela vem nos últimos dias, Jesus aparece, nunca mais Deus vai falar dessas maneiras. Deus não vai usar mais nenhuma teofania, não vai usar mais nenhum anjo aqui para dar a sua interpretação de quem é. Nem Jesus vai tomar a forma de anjo. Deus não vai usar mais a sorte. Deus não vai usar mais nenhum profeta específico, tal qual a essa característica aí, com essas revelações de sonhos, para trazer a palavra dele ao seu povo. O que se tem hoje é tudo mentira, tal como esses falsos sonhadores. Então aí na igreja costuma muito, aí não é lá só o meio pentecostal não, às vezes nem do meio reformado, alguns irmãos ficam inculcados com sonhos. Meu irmão, eu tive um sonho, estou inculcado assim. Meu irmão, foi só sonho, vá dormir de novo, vá. Não tem nada a ver, não é a vontade de Deus, Deus não está falando mais nada a você através de sonhos. Não inculque com isso. Para que inculcar com isso? Aí fica ligando fatos. Daqui a pouco ele dá a sua própria interpretação. Acontece uma coisa ou outra, ele liga, aí está dando a sua interpretação. Tem nada a ver. Quer saber a vontade de Deus? Vá para a oração que o Espírito vai lhe guiar. Vá para a palavra de Deus, aonde Jesus Cristo está revelado. Nos últimos dias ele só fala por ele, por essa. E pronto. Vê agora o que o antigo e o novo evangelho é a diferença. O novo evangelho tira a suficiência todinha dessa Bíblia, dessa revelação, e traz outra revelação, uma revelação adicional a essa. Cria uma nova categoria de profetas. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Bom entendedor, não precisa mais nenhuma palavra, né? Outro texto, 29, 8 a 9. Outro texto que fala dos falsos sonhadores. Naquela época já tinha, você imagine agora, hein? Se só tinha um profetazinho ali
Já se levantava outros e tantos para imitá-lo. Imagine hoje tem 29, verso 8, verso 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Sonha aquilo que quer, aquilo que deseja. Deseja o seu próprio coração. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Entendeu agora porque eles eram falsos sonhadores? Porque justamente Deus trazia essa revelação através dos sonhos. Então a diferença é que nos sonhos proféticos, pela intervenção, o objetivo era a revelação de Deus, a manifestação do plano do Senhor. Ao passo que os falsos sonhadores, como nos dias atuais, o objetivo dos seus sonhos não é conhecer a vontade de Deus, mas apenas prever o futuro, preságios, prodígios, que o Senhor nunca lhe revelou. Então, naturalmente, como aconteceu com a sorte, com a vida do Espírito Santo, naturalmente também os sonhos cessaram. Esses sonhos revelacionais. Esses sonhos que eram ligados à revelação. Entenda agora, vejam bem. Esses dons que eram ligados à revelação de Deus, esses dons cessaram quando a revelação se completou em Cristo Jesus. Não há mais necessidade de uma revelação adicional, porque esses sonhos tinham um propósito revelacional. Se alguém tiver sonho hoje, não é nada mais do que sonho. Mas também Deus revelava aos profetas de várias maneiras. Uma outra maneira de Deus revelar a sua vontade aos profetas era através de visões. E as visões implicam num estado mental no qual é diferente de sonho. A consciência era mantida. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, profetas e outros viam propósito divino por visões. Essas visões bíblicas são únicas na história. Pela sua dureza, pela sua retidão. Nunca essas visões eram vãs ou vazias de significação, nem destituídas de verdade. Como é hoje, alguém diz, olha, eu vi o pregador lá, estava pregando e vi um anjo atrás dele, né? Eu vi Satanás nas suas costas, eu vi isso e vi aquilo. São visões vazias, lá não eram assim não, gente. Essas visões foi um meio usado por Deus de modo especial de transmitir a sua vontade ao povo pelos profetas. Vamos só mostrar um texto lá no Novo Testamento. Atos 9:10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então como foi que Deus revelou a vontade dele a Ananias? Para que Ananias fosse visitar Paulo e tudo mais. Deu-lhe uma visão. Essa era a forma de Deus trabalhar. Veja bem. Aí você vai entender, mas isso não foi depois de Jesus Cristo? Foi, mas quando era aí eu vou tratar esses aspectos aí e você vai entender bem. Então veja bem, esses profetas que recebiam visões, eles eram chamados de videntes, como acontecia lá com Samuel, né? Ele era chamado de vidente. Também havia contrafações de falsos visionários que eram condenados por Deus nessa época. Tinha pessoas que tinham visões, mas que não eram videntes, porque essa visão dele não trazia a revelação de Deus. Jeremias 23:16. Lá, aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração. Falam, está vendo como tinha falsos visionários lá naquela época? Falam as visões do seu coração. Não eram visões ligadas à revelação divina.
Ele viu que aquilo que seu coração quis ver, mas não tinha nada a ver com Deus. E Deus condenava isso. Então vejam bem, assim como antes de Samuel, as visões não eram uma coisa frequente, as visões já eram uma coisa rara antes de Samuel. Você vai ver em 1 Samuel 3:1. Olha aí. Assim também com a cessação dos profetas, cessaram as visões revelatórias. Essas visões, elas pertenciam à época da revelação de Deus. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. A palavra do Senhor naqueles dias era muito rara, era uma coisa rara Deus falar àquele povo. As visões não eram frequentes. As visões não eram frequentes. Por quê? Porque Deus falava através das visões. Hoje basta ter os olhos abertos para ver. Então a palavra de Deus não era frequente. Por que a palavra de Deus não era uma coisa frequente? Porque as visões eram coisas raras e Deus falava através de visões. Era a forma de Deus ir revelando. Então se você não entender, por exemplo, a revelação geral e a revelação especial, Deus agora não vai falando a todo mundo, Deus não vai dando visão a todo mundo. Mas Deus vai dando visão a um povo especial, a algumas pessoas especiais. Deus vai tratando a sua vontade até que viesse Jesus Cristo e essa revelação tomasse uma ampliação muito maior para os gentios. Até aquele momento Deus vem se revelando tão somente ao povo de Israel. Nenhuma das outras nações ali do mundo naquela época conhecia a vontade de Deus. Israel só conhecia porque Deus usava esses meios de ir revelando-se a eles. Senão, estava tudo atolado lá na idolatria. Mas a única nação monoteísta chamava-se Israel. E eles só conheciam o que Deus queria falar a eles através desses meios, das teofanias, dos profetas, e aí usando essas maneiras como os profetas trabalhavam. Então aí vem a pergunta: e hoje existem profetas? Sim e não. Sim e não. Quem é o profeta lá do Antigo Testamento? É aquele que recebe a revelação de Deus, não era? Ele não recebia a revelação de Deus, e ele não estava a serviço de Deus de modo particular, e ele não falava em nome de Deus. Daí o profeta representa Deus junto ao povo. Quem era o representante de Deus junto ao povo? Profeta. Ele é chamado para comunicar a revelação divina aos outros. Então naquela época o profeta caracterizava-se por três coisas. Por ser chamado especialmente por Deus. Era todo mundo profeta? Não. Só aquele que ele chamava especialmente. Por receber a revelação divina. Aquele que não recebesse a revelação divina não era profeta de Deus. E por comunicar a revelação recebida ao povo. Ele não podia deixar de comunicar, porque ele foi comissionado para isso. Esse era o propósito. Aí alguém diz: olha, eu recebi uma revelação e eu não posso deixar de dizer, porque eu sou profeta de Deus. Amém. O profeta ele não podia realmente, ele é chamado especialmente para isso. Chamado especialmente por Deus, chamado para receber a revelação divina, chamado para comunicar a revelação divina ao povo. Com a completação da revelação escrita, com a completação, com o fechamento do cano, que tem a Bíblia aí agora que nós temos, não foi mais necessário esse tipo de homem. Deus já havia comunicado tudo o que era necessário. Assim cessaram todos os meios de revelação, também o de profeta. Profeta hoje é aquele que continua interpretando a palavra de Deus ao povo, a Bíblia.
Deus agora está revelado através da Bíblia. Qualquer um que é chamado especialmente, que é crente, esse é chamado especialmente, que recebe essa revelação em suas mãos, que Deus lhe concede a iluminação para ele entender essa revelação, ele tem por obrigação de pregar essa revelação como estar aqui. Porque ele foi comissionado por Deus para isso. E a igreja dos nossos dias, em lugar de estar pregando como um profeta, isso aqui tem levantado profeta que fala profecias do seu coração. E negligencia a palavra de Deus. E Deus diz, eu sou contra eles. Então o profeta hoje é aquele que interpreta a palavra de Deus. Então, num certo sentido, não tem mais profeta, como nos termos de antigamente. Mas podemos dizer, qualquer um que prega essa palavra de Deus, interpreta, ele é um profeta. Ele está interpretando a chamada de Deus e ele é chamado de forma especial para isso. E todo crente é. O sacerdócio universal de todo crente. Nós já vimos que na revelação especial, Deus se deixa conhecer de duas formas. Quais são as duas formas? Na revelação especial que Deus se deixa conhecer. É Deus que vai se deixando conhecer ao homem. Através de quê? De formas, através de palavras, mas agora através de atos. Atos. E milagres e prodígios. Então, pelo milagre, Deus revela o seu plano. Deus revela o seu poder salvador à alma do homem e ao corpo do homem. Então, quando Deus começa a realizar milagres na história, Deus está mostrando o seu plano salvador, tanto da alma como do corpo do homem. Deus está mostrando que esse homem continuará em ruína, em que o pecado os lançou, se Deus não fizer um milagre na sua vida. Então o pecado trouxe o homem à esfera da sujeição, da miséria e da morte. Pelo milagre Deus traz a saúde a todas as esferas da vida, o corpo e a alma. Então, através do milagre central da pessoa e obra de Cristo, a alma humana é trazida de novo ao favor do Deus vivo. Pelo milagre, Deus revela a obra redentora dele aos homens. Daí a razão de Deus realizar milagres, lá naquele contexto, usando esses profetas, usando esses homens. Eles eram símbolos do que Cristo veio fazer na alma dos homens. Tudo tinha em visto a obra, o plano redentor de Cristo. Aqueles milagres eram símbolos do que Cristo vinha fazer e veio e fez na alma do homem. Então Cristo curou os corpos dos homens aqui, não somente para ilustrar a cura. Entendeu? Ele não curou só para ilustrar a cura da alma, mas também para fazer a alma curada. Uma habitação saudável, sã, na qual viver. Os milagres espirituais, nessa segunda época, viriam para suplantar os milagres físicos. Então os milagres espirituais viriam para suplantar os milagres físicos. Então qual é o fim? O propósito dos milagres bíblicos, ele serve exclusivamente a esse fim. Uma simbologia espiritual daquilo que Cristo vinha fazer nas almas dos homens. Abra aí em João 14, 12. Vê o que é que Jesus vai dizer. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pode sentar. Vê o texto. É palavra de quem? De Jesus. Ele diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Como por certo os irmãos aqui todos creram em Jesus. Creram ou não creram? Creram. Os irmãos já fizeram obras tal qual Jesus? Já fez, meu irmão, obra tal qual Jesus? Já fez obras maiores do que Jesus?
Fez ou não? Não, é você, é você. Aquele que crê em mim, se Oswaldo crê em mim, fará as obras que eu faço e a fará maiores do que essas. Fez ou não fez, Oswaldo? Obras maiores do que Jesus. Então, os milagres de Cristo, ele tinha a simbologia de mostrar o que ele viria fazer de forma espiritual no homem. Isso que nós temos que entender. Se não, se fosse em termos físicos, ninguém conseguiu até hoje fazer obras físicas igual a Cristo. Nem ninguém é capaz de suplantar as obras de Cristo. E se não fosse em termos espirituais que ele estivesse falando isso, ele estaria mentindo, que até hoje ninguém fez isso. Mas Pedro, quando pregou o seu primeiro sermão, quantas almas se converteram? Quantas almas Jesus ressuscitou enquanto esteve aqui? Muito menos, né? Por isso que talvez já fez obras maiores do que Jesus Cristo. Porque essa aqui fala de uma ressurreição espiritual. Fala do milagre espiritual da regeneração. Fará obras maiores do que as que eu fiz. Esses milagres físicos, veja bem, os milagres físicos eram obras superficiais e temporárias. As doenças eram banidas, mas as pessoas poderiam contrair outras doenças. Mas aquilo estava só simbolizando que Cristo viria para curar a alma do homem. Fazer daquele corpo uma habitação saudável ao Espírito Santo. Quando os demônios eram expulsos, mas os homens continuavam escravos do pecado. Mas Cristo estava mostrando que quando expulsava aqueles demônios, estava mostrando que viria para dar uma liberdade eterna ao homem. Quando os mortos eram ressuscitados, eles morriam outra vez. Cristo estava mostrando, quando ressuscitava o morto, que a obra dele era para dar a vida eterna. Quando ele fez a multiplicação do pão, 4.000, 5.000 pães, saciou por um instante ali, ele estava mostrando que ele era o pão da vida, que viria para saciar a fome eterna do seu povo. A época dos milagres, sem dúvida, já passou. Isso não quer dizer que Deus não faça milagres. Deus é soberano e pode fazer milagre a qualquer hora, a qualquer instante. Mas a época dos milagres, com essa conotação revelacional, já passou. O seu propósito não era continuar após o estabelecimento inicial da igreja. Quando a igreja se estabeleceu, cessou. Se fosse assim, não fosse assim, os milagres deixariam de ser milagres. Se os milagres ocorressem regularmente, sem cessação, sem intermissão, não seria milagre. Por exemplo, naquela época era um grande milagre alguém ser curado de tuberculose. Há alguns 50 anos atrás, era ou não era? Alguém ser curado de tuberculose hoje é milagre? Não, porque é algo comum, acontece. Perdeu a característica de um milagre. Então, se sempre acontecesse isso na história, deixaria de ser milagre. Embora os milagres físicos tenham passado, os milagres espirituais continuam. Marcos 16, 14 a 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto. Não, Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ok, então veja bem. Vocês viram que, quando Jesus se referiu ali em João 14, os milagres que ele se referiam, as obras maiores, eram obras espirituais. Quando Jesus veio,
Ele veio com um propósito. Quando ele fazia esses milagres, ele estava falando o plano de quem? De Deus, a vontade de Deus para o homem. Quando ele comissionou os seus discípulos e disse que os milagres iam seguir a mensagem dele, seria uma comprovação, uma testificação de que aquilo que eles estavam falando era verdade. Isso aconteceu na época dos apóstolos, o que está aí. Os sinais serviam para confirmar a mensagem divina e dar credibilidade aos mensageiros de que aquela palavra que ele estava falando era a palavra de Deus. Os sinais seguiam esse propósito. Depois dos apóstolos não precisou mais isso. Então vamos ver essas duas realidades. Primeiro os milagres de Cristo e depois os milagres dos apóstolos. Então os milagres de Cristo eles tinham o propósito de identificar Cristo como o verdadeiro Messias de Israel. E confirmar a nova revelação que ele estava trazendo àquela nação. Vocês lembram como vem vindo a revelação? Ela vem vindo progressiva. Aí chega Cristo. E agora? Como provar que Cristo é o Messias? Como comprovar que a palavra que ele está falando é a palavra de Deus? Aí Deus vai usar o quê? O próprio Deus realizou por intermédio dele para provar que ele era um mensageiro fiel e a mensagem dele era fiel. Volte agora para João, capítulo 10, versos 37 e 38. Eu quero ver um pentecostal para contestar essas verdades mediante a Bíblia, que hoje Deus está usando pessoas ainda para fazer esses milagres. Se Deus faz milagre, Deus faz. Agora não usa mais ninguém. Porque Deus usou até os apóstolos com um propósito revelacional de trazer a sua vontade e pronto. João 10, 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Olha, ele diz, olha, se eu não faço, eu vejo que Jesus queria provar que ele era do Pai e que tudo que ele fazia era de Deus. Se eu não faço as obras de meu Pai, vocês não acreditam em mim. Mas se faço e não me credes, crede nas obras. Aí Jesus diz, creia nas obras. Para quê? Para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Olhe para as obras e você vai entender que é a vontade de Deus que está se revelando nesses sinais de milagres. Porque Deus precisava testificar que ele era o Messias. Comprovar isso. Comprovar que a mensagem dele era verdadeira. Que ele tinha chegado. E Deus usou todo aquele aparato lá na história anterior, de visões, disso e aquilo, que agora estava concretizando. As sombras espirituais agora eram a realidade. João 3,2, veja agora a confissão de Nicodemos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Veja como ele entendeu que Jesus vinha da parte de Deus e tinha uma mensagem de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Os sinais era que comprovava que ele era de Deus e que a mensagem dele era de Deus. João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Veja como o texto diz, vendo, pois, os sinais que Jesus fizera, eles conheceram pelos sinais que Jesus era o Messias e trazia a palavra de Deus, o verdadeiro profeta. Como foi que eles conheceram? Pelos sinais. Lucas 7, 15 a 16. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo.
Veja, eles entendiam que Deus estava trazendo uma palavra para eles. O profeta estava ali, a voz de Deus estava ali, a vontade de Deus estava sendo revelada. Através de quê? Do milagre. Então, Jesus curou um paralítico. Mas será que quando Jesus curou um paralítico, foi para ajudar o paralítico? Não era também para provar a existência de Deus. Mas para que era? Veja aí em Mateus 9,6. O propósito maior, porque ele vai curar um paralítico. Vamos ler do 2, mais ou menos, para você entender. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Veja o que Jesus vai dizer. Tem bom ânimo, filho, perdoados estão os teus pecados. Vê agora o que é que vai acontecer. Jesus estava se colocando ali na posição de quê? De Deus. Não é? Porque só Deus pode perdoar pecados. Ele está mostrando que ele era o Messias, o enviado, o ungido de Deus. E eles entenderam bem essa mensagem, os fariseus. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Por que vocês pensam que eu não sou o Messias? Pensam que eu estou blasfemando só porque eu disse a ele que os pecados deles estão perdoados? Agora vê por que ele vai curar o paralítico. Primeiro ele disse: seus pecados estão perdoados. Veja a razão principal da cura aí agora, do milagre. Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, para que saibais que eu sou o Messias, que tenho a palavra de Deus, que eu tenho a revelação, veja o que eu vou fazer agora. Vou fazer um milagre. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que aquele milagre trazia uma mensagem. Para que vocês saibam, eu vou fazer o milagre. Quando João Batista pôs em questão a identidade de Jesus, se ele era o Messias ou não, veja como é que ele vai responder lá em Mateus 11, 2 a 5. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Veja qual é a linguagem que ele vai responder. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo. Será que ele disse: vá, diga a João que eu sou o Messias? Qual foi a mensagem? Diga a ele dos milagres que eu tenho feito, que ele vai compreender pelos meus milagres que eu sou o Messias, que eu tenho uma mensagem de Deus. Por isso é que ele fazia os milagres. Por isso é que ele fazia os prodígios. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Será que João ficou em dúvida que ele era o Messias? Jesus respondeu, apontando para as pessoas que ele acabara de curar, como o cumprimento da promessa de Isaías 35, versos 5 e 6. E João entendeu isso perfeitamente. Ele é o Messias, cumpriu a palavra de Deus. Veja aí Isaías 35, versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa palavra que Jesus usou, não foi? Aí João disse: não preciso mais. Essa é uma profecia se referindo à vinda do Messias. Então os sinais eram credenciais messiânicas. Qual era a credencial de Jesus? Que ele era o Messias e que ele era o profeta de Deus. Tinha a vontade de Deus revelada para aquele povo. Qual era o sinal? Qual era a credencial? Sinais, prodígios e tudo mais.
Veja o que Jesus vai dizer em João 4,48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O que é que eles queriam? Os judeus, o que era que os judeus queriam para crer? Queriam um sinal. Que ele era o Messias. Como? Milagres, prodígios. 1 Coríntios 1:22. 1:22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus pediam o quê? Sinais. Veja, agora Jesus vem, vai embora e comissiona os seus apóstolos. Estes sinais, aí Jesus diz, eles vão pregar porque eles querem sinais, e estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, os apóstolos, que é o alicerce, precisa também dessa credencial. Senão, não vai comprovar que eles eram apóstolos, os enviados especiais. Precisa desses milagres. Lá em 2 Coríntios 12:12, veja esse texto. 2 Coríntios 12:12. As credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Vejam bem a situação. Paulo aqui estava sendo taxado de apóstolo fraudulento, de um falso apóstolo. Lá pelos Coríntios, que se levantaram outros apóstolos. Como é que Paulo vai provar que ele é apóstolo de Deus e que os outros é que são falsos? Que ele é que é o enviado especial e que ele é quem tem a revelação de Deus. Como é que ele vai provar? Quais eram as credenciais do apostolado? Agora eu pergunto, se todos os demais lá fizessem sinais, milagres, prodígios miraculosos, como é que ele podia provar? Ele podia dizer, olha, eu sou apóstolo, que eu fiz aqui sinais, fiz prodígios, fiz milagres, eu sou o apóstolo verdadeiro, aquele lá que é falso. Aí o irmão dizia, que nada, seu João também aqui já fez vários milagres, fez vários prodígios, né? Se outros lá fizessem, como é que ele podia provar? Só ele é que fazia, porque ele tinha essa credencial para testificar uma revelação que ele estava pregando. Se qualquer outro ali fizesse esses milagres, esses prodígios, ele passaria como um embusteiro. Ah, por que só você é verdadeiro e os outros é falso? Mas ele diz, olha, a minha credencial, a minha carteirinha, que eu sou apóstolo aqui, ó. É os milagres, é os prodígios, é os sinais que eu fiz aqui. Vê se algum desses falsos fez alguma coisa disso. Não fez porque ele não tinha revelação de Deus. Ele não foi comissionar. Deus não operou. Deus não cumpriu aquilo que ele disse lá em Marcos 16, 15 a 18, em relação aos outros. Só cumpriu em relação aos apóstolos, os discípulos. E isso está bem claro lá em Hebreus 2, verso 3 e 4. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, olha, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada. Foi depois, veja bem, se Jesus anunciou, os apóstolos, os discípulos, vieram confirmar a sua mensagem. Confirmada com quê? Confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente. Como foi que Deus deu testemunho que aquilo era verdadeiro? Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Deus precisa mais confirmar através disso hoje que essa palavra é verdadeira? Não. Foi só aquele momento. Com a completação dela, não há mais necessidade disso. A nós falamos pelos filhos nos últimos dias. Olha, a grande tragédia de Israel foi ter rejeitado a mensagem que Deus lhe deu através dos sinais, através dos milagres. Essa foi a grande tragédia de Israel. Mateus 12, 38 a 41. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre,
queremos ver de tua parte algum sinal. O que é que eles queriam? Eles queriam mais sinais, sinais, sinais. E Deus dando sinais. Deus já está dando a revelação. Quantos sinais? Quantos milagres? Quantos prodígios? Eles diziam, quero mais, quero mais, quero mais. Essa foi a grande tragédia de ter rejeitado a mensagem que Deus lhe deu através dos sinais. Quero mais. Agora vê o que Jesus vai dizer. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Disse, acabou. Vocês não quiseram, acabou a oportunidade. Não vou mais falar agora através desses sinais. Vai ter um só sinal, através do profeta Jonas. Jonas? Jonas morreu já há muito tempo. E qual é esse sinal? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não lhe dou mais sinal, geração má, adúltera e perversa. O sinal que eu dou a vocês agora é da minha morte e da minha ressurreição. Se quiserem, creiam, se não, tchau. Hoje nós estamos vivendo uma geração má, adúltera e perversa. Querendo sinais, querendo sinais. Acham que se fizerem milagres, se fizerem isso, o povo vai crer. Fazem isso como um atrativo para encher as igrejas, para que o povo creia. Jesus disse, nenhum sinal mais é lhe dado. João 12:37. E embora tivesse feito tantos sinais na presença... E embora, veja que o texto diz, e embora tivesse feito tantos sinais, não creram nele. Não creram nele. Eles queriam mais sinais. Me dê mais sinais. Mas ele estava dando sinal como uma mensagem. Então, como os sinais serviram para a confirmação da mensagem divina e da credibilidade dos seus mensageiros, uma vez que esses mensageiros completaram as suas mensagens, nem há necessidade hoje mais de tais sinais. Porque o sinal tinha uma mensagem. Um sinal sem mensagem é uma coisa inútil. Por exemplo, quem se viu agora, passou esse período aqui de 7 de setembro. Os irmãos veem muito esses jovens que vêm para os ensaios, vai pela rua com a corneta, vai para casa, leva o instrumento e vai tocando. Você diz, negócio chato, esse cara não se toca, né? Tá tocando essa corneta aqui, só fazendo barulho. Muito bem. Mas no exército, 5 horas da manhã, no outro dia, a corneta também toca. Veja, qual é a diferença de uma para outra? É que uma tem uma mensagem e a outra não tem. Quando ela toca no exército, está dando a mensagem, é hora de se acordar, é hora de fazer isso e aquilo. Então, um sinal sem mensagem é vã. Então, os sinais tinham acompanhado essa mensagem. Os sinais de hoje, sem mensagem, é vã, não tem valor nenhum. Porque não tem mais o sentido revelacional. A revelação é a palavra de Deus. Uma vez só são colocados os alicerces da casa. Os sinais eram para ser colocados os alicerces. Até os apóstolos, eles são os alicerces. Daí em diante não há mais necessidade de colocar alicerces. Efésios 2:20. Então é Cristo e os apóstolos, a fundação. Daí em diante é edificar sobre isso. Não estão querendo fazer os alicerces de novo. Aí é outro evangelho. Estão pondo outro fundamento, que não é o fundamento de Cristo e dos apóstolos. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é a pedra angular, o resto do alicerce são os apóstolos, nós estamos edificados. Até aí foram os milagres para servir de base, de credenciais. Mas daí em diante não há mais necessidade. Deus não fala mais através disso. Então Jesus indicou claramente que os milagres físicos seriam suplantados por obras maiores durante a época da igreja. Quais eram as obras maiores? Os milagres espirituais. Lutero disse que não há milagre tal qual uma alma regenerada. Paulo viveu para ver o fim dos seus milagres. Interessante. O apóstolo Paulo, como apóstolo, viu o fim dos seus milagres, viu a sua época indo embora.
Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Veja só, gente. Quem é esse homem? O seu lenço, leva o lenço de Paulo. As enfermidades iam embora. Os aventais. Vê que homem poderoso. Estava com o poder de Deus ali, Deus trabalhando na vida dele com propósito. Mas ele viu indo embora isso. Ele viu a sua época se acabar. Filipenses 2, 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu. Adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, o Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha, chegou quase bem próximo da morte para ajudar a Paulo. Aí vamos lá, 2 Timóteo 4, 20. Ele viu o seu colega morrendo e nada pôde fazer. Ele disse, se não fosse Deus que se apiedasse dele e de mim, ele teria morrido. 4, 20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Paulo deixou um colega, um companheiro, doente numa cidade e não fez nada. Por que ele não fez? Porque a época dos milagres dele já tinha ido embora. E ele não podia mais. Deus gradativamente foi tirando isso dele. Na hora em que a mensagem foi se completando, Deus diz, não tem mais sentido, Paulo, você fazer milagres. O milagre só tem sentido se trouxer uma mensagem. A mensagem está se completando, não há mais razão. Ele vai estar doente aí, você não vai poder fazer nada. Deixou o amigo doente e foi embora. Um homem que tinha lenços que curavam. Você acha que ele por si só ia deixar o amigo doente? Hein? Por que ele deixou? Porque não tinha mais esse poder. Cessou, ele viu acabar os milagres na vida dele. O plano de Deus para essa época não era mais de ver o milagre para crer, mas é um plano de fé. Não é mais pelo que vê, mas pelo que não vê. Deus continua curando, mas não através de curadores. Deus continua operando, mas não através de operador de cura. Isso passou. Qualquer um que diz que tem esse dom ligado a essa área revelacional, os dons continuam. Agora são os dons de mestres, doutores, evangelistas, administração. Mas esses dons ligados a essa área revelacional, aí é Deus dizer que a Bíblia nunca não se completou. Que sempre há uma revelação adicional. Que sempre há uma revelação, não há mais a revelação adicional. Há uma iluminação daquilo que a gente não compreende agora e pode compreender depois. Esse era o lema da igreja reformada. Uma igreja reformada sempre se reformando. No dia que Deus trouxesse mais luz para entender essa verdade que já está aqui revelada, tudo bem. A igreja deveria estar aberta nesse sentido. Mas não ser acrescentada nenhuma palavra, nenhuma outra revelação a essa que está aqui. Senão ela não seria
altamente suficiente. Então, mas também no que diz respeito aos milagres, como na questão anterior nós vimos que existem falsos profetas, sonhadores de sonhos, visionários do seu próprio coração, da sua própria vontade, também no que diz respeito aos milagres, nós temos Satanás e seus agentes como operadores de milagres. Os milagres que acontecem hoje aí são verdadeiros, não são falsos, são verdadeiros. Ninguém pode dizer que tal pessoa não ficou curada, ficou sim. Mas Satanás tem os seus agentes, os seus operadores, os seus ministros. É a operação do erro que Deus vai enviando. Por exemplo, eu não posso negar que quem foi ao Juazeiro com 2 muletas e deixou as muletas lá, não está curado. Está sim. Está claro que curou. E quem deu essa cura? Deus. Deus é que deu essa cura. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus usou Satanás como um agente para confundir essas vidas, para que eles sejam julgados por isso. Mas foi Deus que deu, e cada vez mais ele vai ficar afeiçoado ao patrício. Cada vez mais ele vai ficar fazendo a romaria. E ele, cada vez mais, ele vai ficar indesculpável diante de Deus. E no dia do juízo ele será julgado por sua escolha. Não foi Deus que induziu ao pecado. Deus foi tão misericordioso com ele que exerceu o juízo com ele usando de misericórdia. Como Deus fez com o faraó. Como era que Deus exercia o juízo com o faraó? E como era que Deus endurecia o coração do faraó? Deus endurecia o coração do faraó agindo com misericórdia com ele. Estava a praga lá, aí ele pedia para tirar a praga. Quando Deus tirava a praga, o coração dele se endurecia. De forma nenhuma vão poder questionar nada. Deus diz, olha, eu ainda agi assim, 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 assim. Mas Deus só endureceu o coração dele, se você olhar, 7 vezes antes, 10 vezes antes é dito que o coração dele era endurecido. Deus só fez dar folga a ele. Quando Deus endurece o coração de uma pessoa, não é o que Deus vai lá e pega e endurece. Não, Deus apenas age com misericórdia com ele. Deus age com bondade com ele. Por exemplo, alguém tem um coração endurecido para com Deus. Você sabe como é que Deus exerce juízo com ele? Deus exerce juízo sobre os ímpios lhe dando prosperidade. E Deus abençoa os crentes lhe dando adversidade. Aí Deus toma-lhe prosperidade. E cada dia mais ele vai ficando endurecido. Não foi Deus que endureceu. Deus só agiu com misericórdia com ele. Ele queria um carro, queria 10 carros, queria uma casa na fazenda, queria uma casa na praia, queria isso, queria aquilo. Deus disse, pois eu vou lhe dar. Cada dia mais seu coração vai se endurecendo. Vou agindo com misericórdia. Vou lhe dar até alegria. Vou lhe dar que seus filhos nem entrem nas drogas. Que tenha uma boa família. Que tenha isso, que tenha aquilo. E cada dia mais seu coração vai se endurecendo. Isso chama-se a operação do erro que Deus vai permitindo na vida dele. Então esses milagres são verdadeiros. Que Deus usa Satanás para fazer toda essa confusão. Mateus 7, 21, 23. Quem é que vai chegar lá no céu dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo? Quem é que vai chegar lá dizendo? É o ímpio, é? Não, é o povo da igreja. O ímpio não trata Jesus de Senhor. Esse povo está chamando Jesus de Senhor, Senhor, e não faz o que ele diz. Por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Abre em Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a 5. Deus permite essas coisas para provar o seu povo. Quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio... Olha, quando um profeta ou sonhador, a mesma coisa, né? Se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou um prodígio... E suceder o tal sinal ou prodígio... Deuteronômio capítulo 13, verso de 1 a 5. Então, veja bem, ele vai anunciar e
esse prodígio vai se suceder. Vai se suceder por quê? Porque é Deus que dá. Satanás não pode dar nada, Satanás não pode fazer nada. Satanás só faz aquilo que Deus dá. Deus é Senhor soberano. Sobre tudo e sobre todos. Se alguém disser, Satanás me deu riqueza, mentiroso, você não conhece a palavra de Deus. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Satanás foi o mensageiro que lhe entregou o pacote que Deus lhe deu com a bomba dentro. Ele é o menino de recado de Deus. Agora ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Se não, esse Deus não seria Deus. Então esse sinal, esse falso prodígio vai acontecer. Mas vai acontecer como uma prova para o povo de Deus. Para que a gente não se confunda. Pode saber que é verdade, que está acontecendo todas essas coisas por aí. Não é mentira não, é verdade. Veja que diz o texto. E sucedeu tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Como foi que Deus deixou que aquele falso profeta se concretizasse ali, aquele milagre, aquele prodígio? Para provar o seu povo. Porque o que ele estava conclamando com aqueles falsos prodígios, milagres, iam contra a vontade de Deus. E Deus diz, eu quero saber se vocês me amam realmente e estão dispostos a fazer a minha vontade e não dar crédito a esse falso profeta, apesar de ver o milagre, apesar de ver o prodígio. É isso que 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz. Abre aí. Abre para você ver os apóstolos de Satanás aí. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos. Os tais são falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos. Transformando-se em apóstolos de Cristo. Transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso não é de admirar que esses falsos apóstolos preguem como se estivesse pregando a mensagem de Cristo. Mas eles são só mensageiros de Satanás dentro da sinagoga de Satanás. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Olha, eles se transformam em ministros de justiça, gente. E o fim deles será conforme as suas obras. Se transformam em ministros de justiça. Tem essa capacidade anfíbia dessa transformação. Como um camaleão, muda de cor com uma grande facilidade. Então, gente, a revelação especial de Deus, ele se deixa conhecer através de formas, palavras e atos. Agora vem, afinal, por meio de Cristo. A revelação divina é progressiva. Ela atinge o seu ápice em quem? Em Cristo. Vamos lá para o Evangelho de João. João 5, verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Veja, Jesus vai dizer assim, o Pai me enviou. Grave bem isso, o Pai me enviou. João 5,30. E agora o que ele vai dizer? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele vai dizer, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Ele diz, não busco a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Mas a vontade daquele que me enviou. João 14, 12. Parte B do verso. Vou ligar esses 3 versículos para lhe explicar.
João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu sou essa parte, eu vou para junto do Pai. Então ele diz, o Pai me enviou, enquanto eu estiver aqui eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e eu vou para junto do Pai. Preste bem atenção, Jesus disse, eu vim do Pai, e enquanto eu estou aqui eu realizo apenas a sua vontade, mas em breve eu retornarei para o Pai. Jesus disse que a sua vida era em função do Pai Celestial. A sua vinda à Terra, o seu propósito enquanto esteve aqui na Terra e o seu retorno a essa Terra, tudo isso era em função de revelar o Pai. João 5, verso 19, verso 20 e verso 30. 5, 19, 20 e 30. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Veja bem, ele diz, eu não possuo vontade própria, mas somente aquilo que está lá no Pai, é que eu vou fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Tudo o que Deus faz, o Filho semelhantemente também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Olha, o Pai mostra tudo o que faz ao Filho. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Jesus disse que possuía a vontade dele mesmo. Era a vontade de quem? Pai. O que ele realizava aqui na terra era a vontade de quem? Em outras palavras, ele está dizendo, olhe para a minha vida, olhe para o meu ministério, olhe para os meus milagres, olhe para as obras que eu realizei, e vocês vão ver quem? Pai. Verão o Pai, verão a Deus. Muito bem. Tudo o que Jesus fazia era um reflexo de quem era Deus. E tudo que Jesus fazia tinha o objetivo de quê? Revelar Deus aos homens. Mateus 11, 27, veja. Então todas as coisas que Jesus dizia ou fazia, ele estava mostrando quem era Deus e como era Deus. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Olha, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, olha, presta atenção. Tudo que Jesus dizia ou fazia, ele estava mostrando quem era Deus. E como Deus era. Quem era a materialização de um Deus invisível aqui na terra? Jesus. Ele é o centro da história da revelação. João 12, 44. Gente, compreenda, só esse instantinho aqui, abra a mente agora aqui, que é a chave. Se você está com a mente cansada, fica atento agora. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Olha, então veja bem, ele era a suprema revelação do Pai. Quem era a imagem exata de Deus, a expressão exata de Deus está lá em Hebreus 1:3. Jesus. Lá em Colossenses 1:15. Quem é aí essa imagem? Lá em João 1:18. Leia só João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas eu vou ter que mostrar Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória. Ele resplende não a sua glória. Resplende não a sua glória, mas a glória de Deus. E é a expressão exata do seu A expressão exata de Deus. Quer saber como Deus é? Quer saber Deus na íntegra como Ele é?
Então ninguém pensa que quando você chegar lá no céu você vai ver Deus, não. Deus é invisível, ninguém nunca vai ver Deus, não. Jesus é a expressão exata de Deus. Quando você chegar lá você vai ver Jesus, que é Deus, a expressão exata de Deus. Quando a Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai, não é que Jesus está sentado numa cadeira e Deus está sentado num trono e Jesus está numa cadeira. A direita de Deus Pai é uma simbologia de autoridade. Está em posição de autoridade. Deus pôs tudo por escabelo dos seus pés. Ele é rei soberano sobre tudo, sobre todos. Ele reina. Não é que ele esteja em um lugar e Deus esteja em outro. Deus é invisível. Esse Jesus que se fez carne, ele é homem Deus lá no céu, tal qual foi aqui na terra. E é por isso que nós vamos vê-lo. Então ele é a expressão exata de Deus. Agora escute só. Quem é a suprema revelação de Deus? Toda a vontade de Deus está revelada em quem? Ele não é a imagem exata de Deus? Tudo que ele falou foi dele. O que ele fez foi dele. Ele diz, eu só fiz o que é de Deus, só falei o que é de Deus, só executei as obras de Deus. Então tudo que ele fez é a suprema revelação de Deus. E essa revelação está onde? Na palavra. É nela que o cristão encontra a sua única fonte infalível de teologia. João 5. Olha, você buscar a vontade de Deus em qualquer outra coisa que não seja em Cristo revelada aqui nessa palavra, é negar a suficiência dessa escritura. João 5, 37 a 39. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Olha, o Pai que me enviou, repita aí, Ezequias. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Olha, não foi Deus falando, era Jesus que estava falando ali, era a imagem de Deus. Então, nem era a forma de Deus que estava ali, mas Jesus ali em pessoa representava a exata expressão de quem é Deus. Quer conhecer como é o temperamento de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus? Olhe tudo isso para a vida de Jesus, você vai saber como é. Ele é a exata expressão de Deus. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha, vocês examinam as Escrituras e acham que é ela que vai lhe dar a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Mas como é que vocês querem vida eterna se vocês negam que eu sou a expressão exata de Deus, a vontade de Deus, e essa Escritura aqui é que testifica de mim? Então, quer conhecer toda a revelação de Deus hoje, a vontade de Deus? Aonde está? Quem é que está testificando? Jesus. Essa palavra aqui, né? Testificando desse Jesus. João 6,63, veja aí. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pronto, está claro? Mais do que claro. Então, com a completação da Bíblia, cessaram todos esses meios revelatórios. Deus agora só se revela pela Bíblia. E essa revelação pela Bíblia só atinge os eleitos. Vê onde a gente chegou agora? Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste